graça e a paz de Cristo a todos vocês que estão aí. Membro aqui do Espada Triunfante, pesquisador também do Espada Triunfante. Nós vamos continuar aqui da página 37, onde nós paramos nossa reflexão sobre o livro Calvinismo Recalcitrante. Quando ele vai citar o livro de Vence, o outro lado do calvinismo, ele diz, quando o calvinista diz que é depravação total, é total mesmo. O homem não pode, se referindo à incapacidade do homem, irmão. A Bíblia, eu poderia citar aqui, eu ia ficar muito tempo aqui citando versículos para você, para dizer que o homem é incapaz de ir até Deus. É muitos versículos, irmão, é muito versículo. Não há o justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. O homem natural não entende as coisas do Espírito. O evangelho para o mundano é loucura. Por que é loucura? Porque ele não entende, ele não pode entender e ele não vai entender também. A não ser que ele seja tocado pela graça, como ele próprio disse aqui atrás, né? A não ser que ele seja tocado pela graça, né? Que ele discordou do calvinismo, mas depois concordou de novo, né? Que o homem precisa, a maioria dos cristãos entende, a maioria não, todos os cristãos entendem, taxativamente. Não existe ortodoxia que creia diferente, que o homem não precisa ser tocado por Deus ou pelo Espírito Santo para ir em direção até Deus. Por isso, o homem é totalmente depravado e precisa ser restaurado a sua parte espiritual e não pode ir até Deus. Agora, nós vamos aqui fazer uma análise aqui, nada mais, nada menos que Norman Geisler, no seu livro Eleito Mais Livres lá. E olha que o Norman Geisler diz isso, não dá para acreditar, porque o Norman Geisler é muito bom apologista, ele escreveu sistemática, o cara é bom, mas não dá para entender o que ele escreve aqui, né? Eu vou ler para você, talvez você não vai nem acreditar. Ao contrário que pensa certo calvinista, a fé não é um dom de Deus. A fé não é um dom de Deus. A fé não é. A Bíblia explicitamente, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. A fé, a graça, a salvação, se você estudar o grego, que foi as línguas originais que foram escritas, exatamente você que estuda grego, você vai entender perfeitamente ali a continuação. A fé, a graça, a salvação não vem de vós, é dom de Deus. É de Deus, um dom. E dom nem todos têm. Todos são ricos. Riqueza é dom de Deus. Ninguém tem, todo mundo pode ser rico, né? A não ser que você creia nisso aí. Se você crê, vem passar essa unção aí pra mim da riqueza, desse dom pra mim aí, por favor. Então, nós não podemos. É dom de Deus. A Bíblia diz também que a fé não é de todos. A fé não é de todos. Não é de todos. Não pode ser de todos. Até o próprio Jesus diz, não oro pelo mundo, mas por aqueles que o Pai me deu. Então, vendo que a fé também não é de todo. Aí depois ele diz assim, a fé não é... Não, pelo contrário que ele diz que a fé não é de todos. A fé é de todos, sim. E todos têm responsabilidade de crer. E como que ele começa a fazer essa reflexão? Isso aí nós já estamos acostumados. Quem entende a soteriologia calvinista, ou quem já foi arminiano, falando de mim mesmo, entende isso aí. O que acontece? Ele vai começar... Quem vier a mim jamais rejeitarei. Vinde a mim todos que estão cansados e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos os termos da terra. Olha aí, tá vendo? O homem tem responsabilidade de crer, porque Deus está chamando ele e ele tem responsabilidade de crer. Como que Deus vai fazer um chamado impossível? Vai chamar você sendo que você não pode ir? É verdade, né? Como que Deus vai fazer uma coisa impossível? Igual a lei, né? A lei foi uma coisa impossível, né? A lei é santa, você é santo? Não, a lei é um processo, né? Você que estudou sobre santidade, a lei é um processo até glorificação. A lei é justa, você é justo? Você sabe que não, você só é justificado, que a justiça de Cristo está imputada em você. Então, é impossível, ninguém cumpriu a lei, ninguém vai cumprir. Então Deus dá um mandamento possível? Sim, ou com certeza. E o que acontece? Esses mandamentos aqui que a Bíblia diz, vamos lá explicar. Quando Deus fala isso, Deus está falando para aqueles que têm os ouvidos espirituais, aqueles que já foram despertados na fé, regenerados, aqueles que podem ouvir. Não faz sentido eu dizer para um surdo, vem aqui. Não faz sentido. Para um mudo, fala com aquele fulano ali. Não tem sentido nenhum. Então, quando Deus fala nesses termos, vinde a mim, Ele só fala com quem ouve, quem tem os ouvidos espirituais abertos, que vai entender a mensagem. Então, Deus não falaria com quem não entender a mensagem. Jesus chama os seus discípulos e fala assim, a vocês é dado entender o reino de Deus. Tá melhor? Por isso que eu falo em parábolas, para que eles ouvirem não entendam. Então, nós temos que entender as escrituras, entender quando Deus fala. Então, com certeza não. Esse chamado aqui é um chamado para os eleitos de Deus. Não é um chamado para aquele que não ouve.
E eu quero chamar a atenção aqui para uma parte que ele trouxe aqui. Quando isso acontece, a condenação do homem está inclusa no quê? Na própria incredulidade. Olha o que ele diz. Foi a própria incredulidade teimosa que lhes trouxe cegueira. Ele falou que a incredulidade traz cegueira. O homem se cegou sozinho, espiritualmente. Ele se cegou, não foi Deus. Ele não nasce cego para as coisas de Deus. Ele disse, vocês morrerão em seus pecados se vocês não crerem que eu sou. De fato, morrerão em seus pecados. E, irmãos, preste atenção. Preste atenção. Como pode ser isso, irmão? Como pode ser isso? Como que Deus, nós mesmos vamos trazer cegueira sobre nós, irmão? Nós dependemos disso. A Bíblia diz que Deus nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho dele. Isso é papel de Deus, nos transportar, de fazer, nos salvar, levar o homem até ele mesmo. Então, o homem não pode. Você percebe a incongruência. Aqui ele está dizendo que o homem pode ir, e lá atrás, numa página, nós estamos na página 38, na página 37 aqui, olha o que ele fala. A maioria dos cristãos entende que o homem é um ser caído e precisa da graça de Deus. E onde está essa graça de Deus aqui? No Argumangais, dizendo que o homem pode ir sozinho. Ou ele pode ir sozinho, ou ele depende da graça de Deus. Amém? Da página 41, nós vamos continuar. Onde agora ele cita, ele falou o livre-arbítrio antes da queda, depois da queda. E agora nós vamos analisar, ele vai falar dos pais da igreja. Olha só o que ele disse sobre os pais da igreja. O conselho de Arles, o conselho de Arles e o conselho de Orange condenou o fatalismo predestinacionista. Segue abaixo a relação de alguns pais da igreja e o pensamento deles contrário a essa ideia calvinista. Aí ele citou Justino Martin como defensor do arminianismo, do livre-arbítrio. Mas será que é assim mesmo? Será que Justino Martin era arminiano ou Justino Martin defendia a doutrina arminiana? Nós vamos analisar aqui a história, agora não mais tanto as escrituras, mas agora a história da igreja. Vamos entrar lá um pouquinho para ver essa controvérsia aí, se realmente é como é. E se Justino Martin realmente ele defendia o livre-arbítrio ou não, ou se ele era arminiano ou não, se ele tinha ideias arminianas e por que, nós vamos saber agora. Vamos lá. Justino Martin, ele diz aqui no livro Pilares da Graça, volume 2, Steven Lawson, ele diz o seguinte: como muitos apologistas, Justino Martin às vezes escrevia em termos aparentemente contraditórios, ou seja, livre-arbítrio. Ele realmente usava esse termo, livre-arbítrio. Ele usava a linguagem da graça soberana, enquanto em outro lugar falava do livre-arbítrio do homem. De outro modo geral, pais apologistas, incluindo Justino Martin, unânimes, que era dotado dizendo que o homem era dotado de livre-arbítrio. Essa aparente postura contraditória provavelmente se deve a uma compreensão defectiva do pecado original, ou do imago Dei do homem. Mas lá na frente, onde depois nós vamos falar também, onde Steven Lawson também fala de Irineu de Lyon. E olha só o que ele fala. Como Justino Martin, falando do livre-arbítrio, como Justino Martin, ele tratava constante batalha com os ataques gnósticos. Os gnósticos erroneamente asseveravam que a fé cristã negava a responsabilidade moral. Para rebater essa ideia, os apologistas enfatizavam a obrigação do homem. Ao fazer isso, desafortunadamente, fragilizavam sua posição concernente à depravação do homem, bem como o papel exclusivo de Deus na salvação. Aqui nós estamos falando de Irineu de Lyon e Justino Martin. Irineu de Lyon, ele cita Justino Martin, porque os dois falavam de livre-arbítrio, justamente por isso, por causa do gnosticismo, para defender a liberdade do homem. Eu também não creio no livre-arbítrio, mas eu creio na liberdade do homem, que o homem tem um agente livre, que ele tem liberdade, mas ele não tem um livre-arbítrio. Nós não vamos entrar aqui, aprofundar nisso daí. Mas vamos ver se realmente aqui, o que a fundo, nos escritos de Justino Martin, o que ele asseverava, o que ele cria, o que Justino Martin queria, o que Justino Martin falava sobre isso daí. Vamos ver o que Justino Martin falava sobre eleição incondicional? Vamos lá, olha só. No princípio Deus dispersou todos os homens, isso é Justino Martin dizendo, sobre eleição incondicional. No princípio Deus dispersou todos os homens em conformidade
com sua nacionalidade, idioma, dentre todas essas nações. Ele escolheu para si a sua nação, uma nação inútil, desobediente e incrédula. Ele mostrou que aqueles de cada nacionalidade que foram escolhidos têm obedecido à sua vontade através de Cristo. Justino ensinava que Deus escolheu os seus eleitos para si soberanamente, baseado em nada neles. Você entendeu? Então, quer dizer, Justino Mártir acreditava na eleição incondicional. O que Justino Mártir agora acreditava sobre expiação limitada? O que ele dizia sobre eleição incondicional? Ele já cria, né? Agora vamos ver lá, expiação limitada. Justino usou a linguagem de expiação particular, indicando entender que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores específicos. É isso que ele disse. Agora vamos direto ao que Justino Mártir ele disse. Da mesma forma, prossegui a oferta de farinha aos meus amigos, a qual foi ordenada para ser apresentada pelos purificados de lepra. Era um protótipo do pão eucarístico, o qual nosso Senhor Jesus Cristo ordenou que oferecêssemos em memória da paixão que ele suportou por todas as almas que são purificadas pelo pecado. Essas palavras implicam que Cristo veio para os que são realmente purificados do pecado, não para os que se permanecem impuros. Ou seja, ele também asseverava a expiação limitada, ele acreditava na expiação limitada. Agora, o que Justino Mártir acreditava sobre graça irresistível? Ele falava assim, ó, Justino reconhecia ainda que todos os homens, estando mortos em pecados, não podem crer até que Deus chame a si. Esta obra é a graça irresistível, o qual Deus estende aos seus eleitos. Então ele acreditava também na graça irresistível. Você veja que ele acreditava na graça irresistível de Deus. Então, irmãos, Justino Mártir, na verdade, erroneamente só carregava esse conceito de livre-arbítrio por causa do gnosticismo, para asseverar a liberdade do homem. O resto da sua doutrina era totalmente monegística, unilateral, ou seja, calvinista. E nós já provamos que de arminiano, Justino não tinha nada, ou seja, só a crença no livre-arbítrio por causa dos gnósticos ali, né? Então nós mostramos porque realmente, a causa porque ele cria no livre-arbítrio, ele asseverava o livre-arbítrio, né? Agora, o irmão mostrou aqui que ele cria no livre-arbítrio, mas não citou as outras crenças, as outras falas de Justino Mártir, né? E isso é um pouco tendencioso e perigoso para nós, tá? Você, quando for analisar, reflita, estude, busque, não seja piolho que vai para a cabeça. Irmãos, vamos terminar por aqui. Até a próxima. Um grande abraço no seu coração. Um beijão. Até a próxima. Graças a Deus.